caras já excomungaram na hora, né? Ô, gente, então assim, na verdade, eu sou pastor de missões na Igreja Esperança, a gente teve envolvimento com missões aí já tem um tempinho. A gente teve um trabalho, eu trabalhei muito em comunidades aqui em BH durante 7 anos. Morro das Pedras, Vila Leonina, Vila São José, Vila Antena, nossa Deus, tem que lembrar, Caixa d'Água, e por aí vai, Cafezal. Nós trabalhamos com crianças vulneráveis por mais ou menos aí uns 6, 7 anos. Principalmente, eu era coordenador pedagógico de uma ONG cristã, chamada MCV. Hoje o MCV atua em outras comunidades além dessas. Ela tem um trabalho muito forte aqui também na Pedreira, no Lar Dorcas, junto com a Grace Pires, que hoje é presidente do Lar Dorcas, né? Foi minha chefe na MCV. Eu fui o primeiro funcionário da MCV, depois virei coordenador de equipe lá. E ficamos lá durante um bom tempo. Nós atendemos por volta de 1.500 crianças vulneráveis com um programa de educação cognitiva, que nós trabalhamos com essas crianças. É uma área que eu tenho uma especialização, sou pedagogo de formação também. E a gente acabou aplicando isso para lá. Fizemos um projeto muito legal de alfabetização para crianças vulneráveis. O programa chama Soletrar, foi um programa que foi financiado pela Prefeitura de BH. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, em BH, financiou durante um ano, renovou por mais 30, por mais 6 meses o programa. Fizemos 300 páginas de atividade de língua portuguesa voltado para crianças vulneráveis, para contexto bem vulneráveis, né? Bem comunidade. Bem também muita nossa experiência, percepções sobre a criança de contextos como vocês conhecem aqui bem de perto. E foi uma experiência riquíssima. Só que aí Deus me tirou da favela e me levou para o Oriente Médio durante um ano. E aí eu fui convidado para uma ONG internacional para trabalhar com refugiados, crianças refugiadas no Líbano, numa parte do Kurdistão. Você que conhece o Kurdistão, a área autônoma dentro do Iraque, né? E para montar um projeto de educação para um canal libanês, que é a SET-SERB, que é um canal cristão do Oriente Médio, transmite o evangelho para todo mundo árabe, assim. O norte da África, que eles chamam de MENA, né? Middle Eastern North Africa, né? Que é o Oriente Médio e o norte da África, que é o mundo árabe propriamente dito. E também transmitem Farsi, que é a língua persa, né? Para a região do Irã, que é um país, obviamente, que fala Farsi no mundo antigo, no mundo árabe, né? Se bem que você não pode chamar um iraniano nunca de árabe, porque ele se sente ofendido. Eles são persas, né? não são árabes. Depois que falam Farsi, que é a língua persa, não é o árabe. Então, assim, foi uma experiência riquíssima. A gente desenhou um projeto, eu tive no Líbano, foi lá em Beirute. Foi uma coisa engraçadíssima, porque minha avó veio para o Brasil do Líbano em 1926. Eu tenho o passaporte dela, em casa, meus tios guardaram, os troços, eu escaneei em casa. E eu não esperava ir para o Líbano nunca na minha vida, né? Eu tinha ido para Israel, mas Líbano eu nunca fui. Tinha muita vontade, era a terra da minha avó, o negócio todo. Aí, gente, coisa louca. Tipo, minha avó veio em 26 e o primeiro descendente da minha avó, eu tenho primos, tios, meu pai, né? São todos descendentes diretos dela, mas nenhum deles foram no Líbano na história da vida deles. Aí o primeiro descendente que volta sou eu em 90 anos, no prédio. Porque ela veio em 26 e eu fui lá em 2016, né? Quando deu 90 anos certinho, assim. Foi uma coisa muito louca, descobri o vilarejo da minha avó lá no norte, foi uma experiência meio surreal, assim. Surreal. Mas foi muito rico ter ido lá, visto aqueles refugiados, né, os jovens refugiados, crianças, tem muita criança refugiada no Líbano, a maioria da Síria, algumas são do Iraque, mas a maioria esmagadora é da Síria, porque é um país vizinho, pertinho, né? E foi muito triste ver, por exemplo, as crianças sírias na rua pedindo dinheiro no sinal, né? Então já está virando esse negócio da mendicância também. E o Líbano já tem uma experiência de refúgio com os palestinos, né, que estão lá e já virou um bairro. Os palestinos até hoje não têm cidadania libanesa, então não podem comprar carro, não podem financiar casa. Então eles ficam num gueto ali, que é um bairro refugiado, e não tem nenhum tipo de penetração social, né? Então eles ficam segregados. O Líbano, apesar de ter toda essa capacidade de acolha, eles não conseguem, por exemplo, absorver as crianças sírias no sistema educacional deles. Elas ficam ali, né, flutuando e tal. Então foi uma experiência rica. Mas eu fiquei só um ano nessa ONG, depois de um ano eu tive que tomar uma decisão mais assim, dirigida, no sentido de assumir meu papel pastoral na igreja. A gente estava com um projeto de missões crescendo. Nós tivemos um sertão 2 vezes com a equipe da nossa igreja, uma equipe multidisciplinar, médicos, psicólogos, arte-educadores, evangelistas. Fomos para o sertão do Piauí, a Cauã, saímos daqui de um ônibus, fomos até lá, 12 mil quilômetros de ônibus. Depois fomos para Pernambuco, o sertão do Pernambuco, ano passado, com a mesma equipe. Fomos para perto da cidade de Lampião, Serra Talhada, São José do Belmonte, que é uma regiãozinha
muito bonito, um lugar muito bonito. O sertão é lindo, gente. Eu não consigo tirar o sertão da minha cabeça. O sertão é um negócio impressionante. Então a gente tem uma caminhada missionária aí. Já tive algumas experiências de treinar educadores em contextos de escolas confessionais cristãs também em São Tomé e Príncipe, na África. Tivemos também no Haiti, treinamos 20 educadores no Haiti. Tivemos em Moçambique, na base do Breno lá, né, o Cebu, lá em Moçambique, lá em Yamatanda. As crianças de Yamatanda nunca saem do meu coração. Toda vez que eu lembro de orar para uma nação, eu lembro das crianças de Yamatanda. Né? E, enfim, isso para a gente poder, né, fazer uma salinha aqui, para a gente poder pensar um pouquinho sobre o tema de missões, que vocês viram que eu gosto do negócio. Né? Eu gosto mesmo, porque é um negócio que aquece o coração. Menos 10, tira 10 aí. Tira 10, quase 40. Mas então, isso aí, gente, porque é o coração arde. O coração arde por missões, mas mais do que por missões, porque a missão não é um objeto em si, né? O coração arde por Jesus, pelo Evangelho, né? Pela importância de ver Cristo chegar em lugares que o Evangelho não chegou, ou lugares que o Evangelho precisa chegar, e os serviços cristãos juntos. Né? E eu acho que a gente se identifica muito, né? Vocês estão aqui cooperando com a missão, numa missão, né? E eu acho que isso tem tudo a ver. O tema de plantação de igrejas é um tema que veio crescendo muito no meu coração recentemente. Né? Eu estou envolvido num projeto, estou ligado quase me ligando formalmente a uma rede de plantação, estou no coletivo de plantadores, mas ainda não me liguei à rede, a Atos 29, não sei quem conhece, Atos 29 Brasil. A Atos 29 é uma rede internacional de plantação, que ficou muito conhecida por causa do nome de Mark Driscoll. Alguns conhecem Mark Driscoll. Né? Mark Driscoll foi um dos fundadores da Atos 29. Depois ele saiu, aí quem assumiu foi o Derry Patrick, que escreveu Plantador de Igreja, tem pela editora Vida Nova. E depois, agora, quem assumiu foi o Matt Chandler, que tem um vídeo dele famoso no YouTube que ele fala Jesus ama a rosa. Ele fala de um evento em que uma pessoa do plano. Mas o que é legal, gente, no final das contas, é a gente lembrar que a gente precisa levar Jesus até o fim do mundo. A gente precisa levar Cristo até onde a gente puder falar, anunciar, é a nossa tarefa. Mas essa tarefa tem raiz numa coisa fundamental. Olha, Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27, existe uma clara ordem divina em que, bom, eu poderia chamar de ordem, mas a gente pode discutir se é ordem ou não. É uma identidade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Beleza? Foi isso. Deus viu que Adão estava só, né, criou uma ajudadora, mas o termo é no plural. Façamos o homem, lembrando que o termo homem aí não é homem no sexo masculino, né? Porque em hebraico você tem termos específicos para homem e para mulher. Né? A gente em português usa homem para humanidade e homem para sexo masculino. Em hebraico você tem ish e isha, homem e mulher. E quando vai falar de um homem, humanidade, usa Adão, que é Adão. Né? E o termo fala, Deus fez Adão, então, ou seja, ser mais semelhança de Deus não é um privilégio masculino e a mulher não tem, não tem nada a ver. Deus fez Adão, Deus fez a humanidade, a sua imagem e sua semelhança. Bom, muita gente levanta a questão que ser imagem de Deus pode ser... É o quê? O que significa isso, ser imagem de Deus? Essa é a nossa identidade? O que significa isso? Né? Alguns diriam assim, é uma essência. Tipo, o homem tem uma essência que faz com que ele remete à imagem de Deus. Será que uma imagem de Deus está no caráter? Já ouvi falando isso, né? A ética, o senso moral faz a gente ser imagem de Deus. Será que a razão, a gente fala isso, né? Porque ele é racional, então Deus é racional, homem é racional, a imagem de Deus. Tem uma ampla discussão sobre o que de fato significa ser imagem e semelhança de Deus. Bom, eu gosto de um autor, não temos o livro dele em português, Richard Middleton, tem um livro dele que chama The Liberating Image, Libertando a Imagem. Ele vai explorar a imagem de Deus, o imago Dei, como a gente fala em latim, né? Imagem de Deus em Gênesis 1. E eu fiquei surpreendido como que ele trabalha a noção de imagem de Deus. Para ele, ser imagem de Deus é uma vocação. Olha que doido. Ser imagem de Deus é uma vocação, não é uma essência. Não é uma essência, assim, no sentido de você ter alguma coisa na sua estrutura, né, que determina que você é imagem de Deus. É curioso porque os animais, eles têm uma estrutura interna que determina. Por exemplo, você nunca vai ver um poodle em crise de identidade. Já viu isso? Eu sou gato, transgênero. Não, sou gato, eu me revoltei e virei gato. Eu estou sentindo uma pulsão dentro de mim. Eu sou um gato que nasceu no corpo de um poodle. Você não tem isso, né? Você não tem isso. Não tem crise de identidade no mundo animal. Não existe isso. Pode até ter, por exemplo, uma questão de reprodução de comportamento. Eu já vi casos, por exemplo, de
patos que andam com cisne e acham que é cisne, tem essas coisas na natureza. Mas é muito mais por causa da aproximação das espécies, mas a estrutura biológica tem muita força na formação da identidade dos animais. Né? O João de Barro, se você pega um filhotinho dele, isola ele da sua espécie, ele continua fazendo o barrinho dele, tá nenhum que ensinou. Você pega um ovo do João de Barro, chocar, deixar ele crescer, isolado da espécie, e ele começa a pegar um barrinho ali, ó, faz a casinha dele, é quem ensinou. A natureza que está dentro dele ensinou. Ele é programado geneticamente, instintivamente, para continuar sendo João de Barro, independente de qualquer coisa. Peixe, toda a estrutura anatômica de um peixe é compatível com o meio que ele vive, compatível com o ambiente da água. Ele pode até não ter consciência nem da água, olha que doideira. Consciência não é uma competência de peixes, mas todo o corpo dele interage livremente com o meio que ele está inserido. Então, a estrutura anatômica do corpo de um peixe, ela é uma estrutura, como nós dizemos, é uma estrutura hidrodinâmica. É diferente do pássaro, que é aerodinâmica. Né? A estrutura dele é compatível com o deslocamento na água. Agora tira um peixe e põe na areia. Morreu. Ele perde todo o poder de liberdade dele, acaba, porque ele foi feito para um contexto. Você tirou de um contexto e pôs no outro, acabou. O peixe perdeu a liberdade dele. Você pega um pássaro, põe dentro do mar, tirando alguns pássaros que fazem isso para caçar, né? Você vai ter o mesmo problema. Por quê? Tem toda uma estrutura para ele ser livre no ar, você pôs ele no contexto errado. Aí ele fica limitado naquele contexto. Mas está claro, então, que os animais, os seres em geral, eles possuem uma identidade programada. A gente chama isso de instinto, natureza, como você quiser. Mas o ser humano, nesse ponto, a gente é totalmente diferente do reino dos animais. Porque a nossa identidade, ela não está dentro da gente. A gente não nasceu programado, a gente nasceu vocacionado. Olha que louco. A gente nasceu vocacionado, mas a gente não nasceu programado. Por que você acha que ser humano, olha que louco, um bezerrinho nasceu aqui, ele já nasce, bota as perninhas ali e já vai embora. E criança? Tem que ficar lá treinando. Andar para ganhar dele, né? Tem que treinar, você tem que educar. Se você não educar uma criança, você quem lembra disso, eu gosto da psicologia do desenvolvimento, né? Olha, eu de educação, controle controle remoto. Aí, esse dia eu estava vendo uma matéria falando sobre a menina Natashenka. A menina viu instinto, você quer instinto, né? Você quer reflexo, aqui não é reflexo? Movimento parasimpático, né? Ó, olha que doido, eu fui ver uma matéria sobre a menina Natashenka, uns 4, 5 anos atrás. Uma menina russa, olha que piração. Ela ficou presa dentro de casa, o pai prendeu ela dentro de casa. Pesquisa depois na internet, menina Natashenka, muito louco isso. E aí o pai criou essa menina até uma determinada faixa etária dentro de casa, trancada. Ela não tinha contato com o ser humano, não tinha contato com ninguém, só com ele e com os cachorros dele. Aí ele deixava a menina em casa com os leites lá, os negócios para ela comer, ela se virar lá, e ele ia embora de casa, a criança ficava o dia inteiro convivendo com o cachorro. Um dia houve uma denúncia anônima, a polícia chegou lá, abriu a porta, aquela coisa horrorosa, queimou de cachorro, era uma menina, igual um cachorro. Latindo, andando igual um cachorro. Aí você fala, mas o que é isso? É porque o ser humano não tem instinto, mas ele tem uma alta capacidade de aprendizagem. A gente tem uma abertura para a aprendizagem, na nossa estrutura biológica. É muito louco isso, pensar que peixe tem estrutura que diz o que ele é. Cachorro tem estrutura que diz o que ele é. E nós precisamos do outro para dizer quem a gente é. Olha que louco, a gente precisa de uma relação. A gente precisa de uma relação para ser o que a gente tem que ser. Ou seja, ser humano é profundamente relacional. E por que nós somos relacionais? Porque Deus é relacional. Olha o que Deus fala na Bíblia. Está lá Adão andando sozinho e Deus fala, não é bom que um homem esteja só. Por quê? Qual critério moral que Deus tinha para dizer que não era boa a solidão humana? Ele mesmo. Porque ele não é solitário, Deus é trindade. Deus é comunidade, como diz Agostinho. Deus é comunidade. Deus é uma eterna comunidade relacional. Olha que fantástico. Se Deus é uma eterna comunidade relacional, naturalmente, o ser humano é a imagem dele, não pode ser solitário, tem que se relacionar. Por isso que nós temos essa dependência do outro. Por isso que nós não conseguimos viver de maneira solitária. Por isso que nós precisamos de cultura, arte, literatura, linguagem, precisamos de relacionamento, apreciação, porque existe uma necessidade na nossa estrutura humana de
vê a nossa identidade formada a partir das relações que nós construímos. Isso é bom, mas isso também é perigoso. Por quê? Porque se você tem relações corretas, isso pode dignificar sua identidade, você pode ter sua identidade forjada, formada para ser aquilo que você tem que ser realmente. Mas se as suas relações forem relações doentias, perversas, autocentradas, isso pode perverter a sua identidade. Aí você vai ter crise de identidade, coisa que o bicho não tem porque é programado. Tá claro? Não tem porque está dentro da estrutura dele. Mas e você? Você é uma memória RAM aberta, esperando alguém depositar, entre aspas, não gosto dessa expressão, mas alguém que se relacionar com você para forjar em você uma determinada identidade. Você pode se relacionar corretamente com alguma coisa ou equivocadamente com alguma coisa. Aí o Richard Middleton vai dizer o seguinte, que ser imagem de Deus tem um sentido duplo. Tem um sentido passivo e um sentido ativo. Uma relação é sempre assim, ativa e passiva. Todas as relações são assim, é troca. Você é ativo em relação a alguém na hora de conversar, mas você é passivo, você é afetado também pelo outro, correto? Então, para ele, ser imagem de Deus tem um sentido duplo. Tem um sentido passivo, ou seja, que alguma coisa te afeta, você fica passivo, e tem um sentido ativo, quando você afeta alguma coisa. Tá? Então, preste atenção nisso. Bom, na dimensão passiva, ser imagem de Deus é, obviamente, contemplar quem Deus é. Atenção para isso, no sentido ativo, tá? Ou passivo. Deus está lá brilhando a luz dele e você está aqui, recebendo o reflexo da luz dele, ok? O brilho dele. Deus está imprimindo em você a imagem dele. Originalmente essa era a proposta. Adão no Éden, Deus se relacionando com Adão e Adão sendo afetado por quem Deus é, passivamente. Por que passivamente? Você não pode fazer nada diante da glória de Deus, só adorar. Só contemplar, conhecer, ser afetado, tá claro? Mas uma vez que você fosse afetado ou afetada pela glória de Deus, é natural, como ser relacional, refletir essa glória em algum lugar. Tá claro? Tá claro? Você reflete aquilo que você contempla. Atenção! Você reflete aquilo que você contempla, ou aquilo que você aprecia. Tá, por falar em palavra apreciar, eu quero falar disso aqui, que isso aqui é fantástico. Gente, Deus nos criou em condições exclusivas para apreciar e desfrutar em maravilhamento qualquer exibição de beleza. Então, atenção para isso. Você nunca vai ver animal. Um exemplo, boi. Boi gosta de capim, claro. Mas tem vários tipos de capim, você sabe, né? Tem capim gordura, capim não sei o que, não. Você nunca vai ver um boi comendo capim e de repente ele parar assim, cruzar as pernas com uma xícara. Eu nunca vi um capim desse sabor, o aftertaste, o retro sabor, né? Você tá no Masterchef aí, né? O aftertaste desse capim é extraordinário. Eu nunca tinha visto esse blend, né? Eu nunca tinha visto esse blend de capim na minha vida. Não tem essa pira? Não tem essa pira? Mas o que é isso, gente? O que é isso aí, essa apreciação? O animal não tem isso. O animal é funcional. Estou com fome e como. Tem um antropólogo, chama Lévi-Strauss. Já morreu. Deu aula aqui no Brasil francês, mas deu aula aqui no Brasil há muitos anos. Ele tem um livro, tem um título super curioso, que chama O Cru e o Cozido. Olha o título do livro, gente. O que é isso? Culinária? Não. É porque ele é um antropólogo não cristão. Então está preocupado em mostrar assim que o ser humano, em algum momento, ele deixou de ser bicho e virou humano. Isso na visão dele. Ele pensa na visão darwinista, né? Então ele está lá. O homem era bicho, deu um salto, virou cultura. Aí virou humano. Era primato e virou ser humano. Em algum momento teve um salto. Aí ele vai dizer o seguinte, que uma das marcas desse salto, tem várias razões, várias coisas, ele fala que um dos momentos que marcou esse salto foi quando o homem parou de comer o cru e começou a comer cozido. Olha que interessante, não é interessante isso? Porque se você tivesse uma relação funcional com a comida, né? Era só pegar, mata o bicho, a galinha, e come ali, pronto. Não resolveu, matou a fome, né? É uma relação funcional. Mas, se você come, cozinha, põe uma folhinha de louro, um cominho, quem gosta de cominho, sei lá, coentro, tem gente que gosta de coentro. Isso aí, tem gente que é mais sofisticado. Aí, de repente, você come aquele negócio e você fala assim, nossa, mas que frango gostoso. A sua relação não é uma relação funcional só. Claro que você tem fome, tem uma necessidade biológica,
Mas essa necessidade biológica é acompanhada de um elemento de beleza, de apreciação. Não é louco isso? Você põe um prato, põe um garfo, uma florzinha na mesa, né? Você vai no Masterchef, fica mais sofisticado ainda. Bota a folhinha de hortelã, você fica com vontade de comer só olhando. Então, gente, o que é isso que Deus colocou na gente, essa capacidade de apreciação? Ela não é só funcional, não é só a natureza. Tem outra coisa que transcende a natureza. Essa palavra transcende é boa. É o que vai para além da natureza. O que é isso? Por que Deus transformou a nossa experiência de comer num ato que é muito mais do que comer? A gente não faz sexo só porque tem, por exemplo, tá no cio, igual cachorro, reproduzir. Não. O ato sexual é um ato carregado de erotismo, sedução, palavras bonitas, tem estética. Ou deveria ser, né, gente? Porque, se bem que com essa explosão da pornografia hoje, o povo não está nem para isso mais. Nem o erótico mais existe hoje. Mas tudo bem, em termos ideais, né? Em termos ideais, as pessoas têm todo um trabalho envolvido na sexualidade que não é meramente reprodutivo. Tem prazer, né? Tem reciprocidade, tem atração física, tem um monte de coisa envolvida, tem hormônio envolvido, mas tem outras dimensões envolvidas. Pensa em Cantares de Salomão, que é uma obra bíblica de erótica, né? Em que de repente as coisas assumem formas estéticas, não são só anatômicas. Né? O seio vira uma torre, né? Vai ter as descrições da Bíblia. Né? Os dentes são paredes, não sei o que lá. Então é aquela coisa extraordinária de Salomão. Por quê? Porque as coisas não são só biológicas. Tem alguma coisa que nos leva para além do biológico. Mas atenção, a gente usa perfume, pessoal. A gente usa perfume. A gente fica preocupado até com o cheiro do perfume que a gente usa. A gente escolhe a roupa, não é só para tampar a nudez e proteger do frio. Tem uma outra coisa aí. Tem uma questão estética no modo como a gente se veste. Então nós somos criados para apreciar. Por quê? Por que nós somos criados para a beleza? Fomos criados para amar, criados para contemplar, para nos maravilhar. Por que nós somos tão diferentes de todas as outras criaturas nesse sentido? Por que a gente tem tantas papilas gustativas na língua? Você sente do amargo ao azedo? Você acha que Deus colocou isso aí porque para matar fome? Só não. Para apreciar sabor, para apreciar beleza. Nenhum animal faz isso. Nenhum bicho do planeta faz isso. Só nós temos essa capacidade contemplativa. A minha resposta é muito simples. Por que nós somos assim? Porque nós fomos feitos para adorar. Adoração não é cantar música. Também pode. Mas adoração é contemplar a beleza de quem Deus é. E se maravilhar. Resultado do maravilhamento podem sair salmos, canções, poesias, orações, gestos. Mas observe, o gesto, a canção, a música, a poesia vem em resultado de uma contemplação, de um maravilhamento diante de quem Deus é. Vou citar alguns casos bíblicos, salmos. Salmo 71, verso 8, os meus lábios, 71, verso 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua beleza, continuamente. Salmo 96, verso 6, glória e majestade estão diante dele, força e formosura, beleza, no seu santuário. O salmista está encantado com quem Deus é. Né? Salmo 27, verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Você sabe o que significa a palavra Éden em hebraico? Éden, delícias, prazer, que é uma experiência de contemplação, não é meramente funcional. Deus te colocou no jardim para você se maravilhar. Mas não é maravilhar com as coisas temporais. É porque as coisas temporais, elas são amostras grátis daquele que é a fonte de toda a beleza. Vou falar disso daqui a pouco. Salmista, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, tributai ao Senhor na beleza da santidade. Gente, isso aqui é extraordinário. Então, adoração é o quê? Contemplação. Adoração é conhecimento. Adoração é relacionamento. Adoração é desfrute. É um encontro com o eterno. Quanto mais profundo e mais deleitoso for o encontro do homem com o Criador, ou com qualquer outra coisa que não seja Deus, que isso pode acontecer, a gente vai falar disso. Que se nós somos feitos para a beleza, como diz Agostinho, se nós somos feitos para a contemplação e maravilhamento, alguma coisa pode capturar
pode nos enganar, porque essa pulsão está dentro de nós. Alguma coisa pode cooptar a nossa vocação para contemplar a beleza. Mas independente disso, quanto mais profundo e mais deleitoso for o seu encontro, seja lá com o que for, mais afetado por esse brilho ou por essa coisa você vai ser. Se for Deus, mais Deus você vai brilhar. Se for um ídolo, mais do ídolo você vai brilhar. Ou escurecer, né? Depende da relação. Gente, lembra de Moisés em Êxodo 33? Olha que coisa fantástica. Moisés está subindo o Monte Sinai e Deus está lá aparecendo para ele, ele não vê Deus, ele fica até com medo de olhar, mas ele diz assim: Senhor, passa diante de mim, rogo-te, mostra-me a tua glória. O que ele está querendo ver? Ele quer ver Deus. Ele quer ver kavod em hebraico, né? O peso da majestade, da reputação, da beleza de quem Deus é. É isso que ele quer. Ele está clamando: me mostra, Senhor, rogo-te, mostra-me a tua glória. Aí ele olha: nenhum homem pode me ver. Nenhum homem que me vê vai morre, não pode ver. É quase como se Deus dissesse assim: você tem um encontro com a minha forma, no seu sentido mais bruto do termo, significa a sua desintegração. Você não vai dar conta. É muita beleza, é muita majestade, é muita glória. Você não vai dar conta. Nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Ele clama e Deus fala: tá bom, faz o seguinte, fica ali atrás daquela rocha ali, eu vou colocar a minha mão, te esconder, aí quando te falar, pode olhar, pique esconde, pode olhar, aí você vai me ver pelas costas, mas de frente você vai ver não. Não vou deixar você ver de frente não. Curiosamente, no capítulo seguinte, Êxodo 34, Moisés desce do Sinai. E o que acontece com ele? O rosto brilhando. O rosto brilhando, claro. Lembra que eu falei no início? Adoração e contemplação. Quanto mais profundo e deleitoso for o seu encontro, mais afetado pelo brilho você será. Você será. Então Moisés contempla a Deus e é afetado por quem Deus é. Conhece a Deus e ele desce fazendo Deus conhecido. O brilho de Deus resplandecendo no rosto de Moisés. Então pense, gente, isso aqui nas sérias implicações do que eu vou falar agora. O propósito máximo da vida humana está em ser imagem de Deus. Olha o que é óbvio. Imagem de Deus. Mas essa condição só pode ser acessada, porque você não é bicho, não está na sua estrutura, depende de uma relação, né? Você só pode ser imagem de Deus em relação a Deus. Não tem outro jeito. A sua identidade não está em você. Você pode fazer aí meditação transcendental, autoanálise, maiêutica, né, dos gregos, se autossondar, o Deus interior, as coisas pagãs que tem por aí. Né? Você pode fazer auto-hipnose, você pode fazer o que você quiser, mas não adianta. O que o ser humano é, não está dentro dele. Não está dentro dele. Os animais têm uma resposta para o que eles são dentro deles, porque Deus colocou essa estrutura lá. Mas nós somos criados para ser relacional. Se é relacional, depende de outro. Se depende de outro, não sou eu. Está fora de mim. Depende de uma relação. Está claro? Está fora de mim. Então, a questão toda é, beleza, eu entendi. A minha identidade, então, está em Deus. Eu me relaciono com Deus e Deus está me informando quem eu sou. Porque eu sou imagem dele. Eu sou afetado por ele e torno ele conhecido. O problema, meus queridos, é que se a imagem de Deus é isso, e obviamente a imagem de Deus é de alguma maneira também um mandato, uma ordem divina, olha que louco. Porque, claro, eu conheço a Deus, me alimento dele, contemplo quem é ele, mas tem um outro movimento aí. Lembra? É passivo, mas também é ativo, que é o momento em que eu brilho quem Deus é no mundo. Entre as pessoas que convivem comigo, os que estão ao meu redor, aí, gente, é a dimensão missional ou a dimensão sacerdotal do que significa ser imagem de Deus. Moisés brilha aquilo que ele adora. Quando ele desce, os sacerdotes estão enlouquecendo. Pô, tira, bota um véu nessa cara, que ninguém vai olhar para você, de tanto brilho que saiu do rosto de Moisés. Gente, essa coisa de brilhar, resplandecer, conhecer e fazer Deus conhecido. O lema da Jocum, lembra? Conhecer e fazê-lo conhecido. O velho lema da Jocum tem tudo a ver. A gente quer fazer missão sem conhecimento de Deus. Você não pode brilhar Deus se você não está diante dele. Como diziam os reformados, né? Se você não está corandel perante Deus, tem que estar diante dele para fazê-lo conhecido.
O N.T. Wright usa uma expressão fantástica no livro do John Walton, ele tem um apêndice, esse livro se chama O Mundo Perdido de Adão e Eva, tem em português, pelo Ultimato. E tem uma altura em que o N.T. Wright, nesse apêndice, ele diz o seguinte, definição de imagem de Deus. A imagem é uma vocação, um chamado. Um chamado. Olha que forte isso. É o chamado para ser um espelho angular, refletindo a ordem sábia de Deus no mundo e os louvores de toda a criação de volta ao Criador. Você percebeu o duplo movimento aqui? O que ele está dizendo é que, o que é essa imagem de Deus? Um espelho angular. Eu adoro essa ilustração. O que é um espelho angular? A luz está ali, é Deus. Aí você pega o espelho aqui, você angula ele, a luz de Deus passa pelo espelho e brilha. Nosso chamado. Agora imagina, se você está fora do ângulo, ok? Se está fora do ângulo, você não brilha Deus. Se o espelho estiver para o chão, não tem reflexo. A nossa função, espelho angular, eu contemplo, por isso os outros podem contemplar. Esse movimento de ir para Deus, ir para as pessoas, depois das pessoas ir para Deus, esse movimento aqui duplo, é o que a Bíblia chama de sacerdócio. O sacerdote era isso. O que era um sacerdote, gente, no Antigo Testamento? Era alguém que entrava no santuário, adorava a Deus, depois voltava para o povo dizendo, Deus perdoou o pecado. Esse papel de ir a Deus e voltar para o povo é o papel sacerdotal. Gente, Adão e Eva foram colocados no jardim como sacerdotes. A estrutura do jardim remete à estrutura do campo do santuário. O jardim foi feito em 7 dias. O tabernáculo foi feito em 7 etapas. 7 etapas. Olha que louco. Cara, se você pegar o livro de Êxodo, você vai ver lá, são 7 etapas que Moisés utiliza para construir o santuário. O jardim do Éden era um santuário. Lugar para quê? Lugar para a gente conhecer a imagem de Deus. Mas, atenção, temos um problema. E eu já sei que a identidade está em Deus, eu tenho contemplado, abrigá-lo, meu lugar está lá, eu tenho que olhar para ele, está lá. Verdade. Mas nós temos um pequeno ou grande problema. Um negócio chamado pecado. O que o pecado fez com a gente? Por que a gente vive em angústia? Sem saber que a gente era. O ser humano vive assim. O pecado desviou, tirou o espelho do ângulo. Desviou essa bela criatura da sua fonte, que é Deus. Consequentemente, se nós nos afastamos de Deus, que é a fonte da nossa identidade, ser a imagem dele, nós, consequentemente, perdemos qualquer noção da nossa tarefa no mundo. A gente não sabe o que a gente faz no mundo. Então, atenção, sem adoração correta, não há serviço correto. Sem adoração correta, não há serviço correto. Sem maravilhamento, não há anúncio. Sem visão de Deus, não há boa nova. Sem amor, não há obras. Sem identidade em Deus, não há vocação. Um dos maiores enganos, eu estive no Vocário esse ano falando, e lá no Vocário eu falei assim, um dos maiores enganos no universo missionário é a conversa de que a gente é determinado pelo que a gente faz. Isso é um perigo. O que é que você é, irmão? Sou missionário, viajou. Missão é tarefa, não é identidade. Identidade está em outro lugar. Sua identidade está na sua relação com Deus e no que Deus te dá, está nele. Você olha, contempla, conhece, e a sua identidade é forjada na sua relação com ele. Ponto. Isso não tem nada a ver com o que você faz diretamente, no primeiro momento. Né? Porque o que você faz tem que ser reflexo do que você é. Nessa relação aqui. Ó. Agora, se você nem é, como é que você quer fazer? Mas a gente tem a tentação de inverter. Já que a gente não é aqui, você acha que o que você faz vai dar recurso para você saber quem você é. Está errado. Isso é salvação pelas obras. Isso é farisaísmo. Por que a gente tem tantas brigas homéricas nos ambientes das nossas igrejas sobre quem é mais santo, quem é menos santo, quem é mais ungido, quem é menos ungido, quem canta mais, quem prega mais? Nanana. Por que o povo está pirando com esse negócio? Aquelas competições ridículas que eu te encontro de vez em quando. Acontece. Mas por quê? Há uma insegurança em relação à identidade. E as pessoas querem encontrar a identidade no que fazem. Isso é idolatria. A gente tem que entender que antes da gente fazer qualquer coisa, inclusive a nossa identidade, nem depende disso. Isso aqui é reflexo, não é causa.
Isso é reflexo, não é causa. A causa está na nossa relação com Deus. O que eu sou é determinado por quem Ele é. Glória a Deus. Isso é um alívio. O que significa que, independente do que eu faço, a minha identidade com Deus está resolvida. Você não precisa colocar atenção sobre o que você faz. Pensa aí na galerinha. Meu gabinete pastoral hoje tem pelo menos uns 2 casos de jovens à beira do colapso porque se relacionam com o Enem como se o Enem fosse o lugar onde vão encontrar a identidade deles. Meu Deus, se eu tomar pau na prova, eu vou para o inferno. É quase uma doutrina da salvação. É quase uma doutrina da salvação falsa. É um falso evangelho. Se eu passar no Enem, eu estou salvo. Aleluia! Não, está errado. Está totalmente errado. O Enem não está aí para te salvar. Não é essa a função do Enem. Não é essa a função do Enem. Enem não tem esse poder. Eu vou orar para os jovens da minha igreja na prova do Enem e falar assim, irmão, vamos orar aqui. Ó, primeira coisa, o Enem não é a coisa mais importante da vida de vocês. O pessoal está até uma respirada, assim, eu ter ouvido isso na época quando eu me inscrevi no vestibular, agora no dia da prova, daquele alívio, né? Mas é verdade, a gente, quem disse? Peraí, como assim? Então, peraí, aquela pessoa que está aqui, uma irmã da comunidade, que trabalha como cantineiro na escolinha, ela não é nada? Não é ninguém? O que ela é? Nada. Mas se ela for uma cristã, um profundo relacionamento com Deus, sabe quem ela é em Cristo, o Evangelho afetou ela completamente, ela sorri como para ninguém, a vida dela é totalmente satisfeita, ela é plena, ela é grata, ela é contente, ela não tem falta de nada. Ah, eu vou comprar um carro aí, tia. Não, deixa aqui cuidando dos meus meninos na escola, fazendo meu feijãozinho com arroz para eles, adoro minha comida, glória a Deus, canto o hino dela ali, né? Canto o hino dela, fala de Jesus para as pessoas. Plena, 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 porque ela tem Deus. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Por que ela precisa mais? Meu irmão, olha como que Cristo é um tesouro que a gente às vezes não enxerga. Lembra de Jesus? O reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pérola, um tesouro no campo, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. É isso. É isso. A gente quer mais o quê? Quer mais o quê? Eu vi essa semana o Michael Horton falando sobre isso, dizendo assim, que a graça de Deus, a maior graça que Deus podia ter nos dado, é Ele mesmo. Essa foi a maior graça que você recebeu. Deus se deu a você. O que a gente quer mais? Por que a gente está tão inquieto? A gente tem tudo. A gente tem todas as coisas. Tem todo o bem, toda a segurança. Tudo que a gente precisa ser está nele. Acabou. Relaxa. Relaxa. Não estejais ansiosos por coisa alguma. A ordem de Jesus. É o seu mestre falando para você. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Vai buscar primeiro o reino. A sua justiça. Vai se maravilhar com Deus. Vai contemplar Deus e relaxa. Nesse sentido, relaxa. Relaxa. Uma vez que você está satisfeito nele, o que você fizer, pouco importa. O que importa é se você vai fazer isso em Deus. É cantineiro, faxineiro, missionário, pastor, não importa. Médico, cientista, faça para a glória dele, mas não faça porque você acha que essa coisa vai te dar alguma coisa de volta. Não vai. Não vai. Sua satisfação tem que estar em Deus. Quando Adão e Eva caem, primeira coisa que aconteceu com eles ouviram a voz de Deus e fugiram dele. Fugiram da presença do Senhor Deus. A presença do Senhor em hebraico é pinei. Em hebraico, pinei quer dizer faces, rostos. Deus aparece em faces diante de Adão e Eva e estão fugindo. Era o lugar para eles estarem, porque a identidade deles está na face de Deus. Eles têm que ser a imagem dele, mas agora estão fugindo da imagem de Deus, porque o pecado faz isso. O pecado, gente, é terrível nesse sentido. Porque o pecado é o seguinte, ele te privou da fonte, que é Deus. Da fonte. Deus é a fonte. A fonte da luz. Deus te privou da fonte. Ou, o pecado te privou da fonte. Mas o pecado não te privou da fome e da sede. Ele só te privou da fonte. É como se Deus fosse... Vou dar um exemplo do Haiti. Lá no Haiti, você botar no YouTube aí, biscoitinhos de barro do Haiti. Alguns você já viu. As crianças no Haiti, na época do terremoto, lá, principalmente Porto Príncipe, tiveram muita fome, eles começaram a improvisar. Não tem comida, o que eu faço? Aí as famílias começaram a fazer bolinho de barro, de terra, botar sal, fritar, assar aquele negócio, o pessoal comer aquilo, biscoitinho de terra. Aí você fala, estranho, é estranho, não é alimento não. Mas esse é o problema, quando você não tem um alimento, mas tem vontade de comer. Você improvisa. O problema do homem, não tem a fonte,
mas tem uma sede danada para encontrar com a fonte. Mas ele não consegue chegar na fonte. O que resta para ele? Se ele só tem a fome, se ele só tem a sede. O improviso. Ah, já sei. Essa angústia dentro de mim deve ser porque eu não fui uma pessoa de sucesso. Aí você faz um plano de carreira, improviso. Vou arrumar um emprego, foi concurso público, improviso. Enem. O Enem é uma benção. Fazendo no sentido que eu falei antes. Mas se você tem uma expectativa de que o Enem, a faculdade, vai transformar uma pessoa mais plena, improviso. Você está comendo bolinho de terra. Você é missionário, já vi muita gente assim, está em crise com o pai, crise com Deus, crise com a igreja, você é missionário. Improviso, vai se dar mal. Porque missões não tem como te dar isso que você está querendo, não. Tem gente que tem expectativa disso com casamento. Eu já vi pastor, colegas de ministério, na hora do casamento, vai, diga a pessoa, eu vou te fazer feliz. E você vai falar, não, mentira. Casamento não foi feito para felicidade. Quem disse que casamento foi feito para felicidade? Felicidade é uma palavra muito forte. Felicidade quer dizer plenitude, inteireza. O casamento não pode dar isso. Não, como minha pastora disse, 5 minutos e você já tem motivos para divorciar. Não tem isso. Exatamente. Né? Exatamente. O casamento não foi feito para te fazer feliz. Como nada dessa vida tem poder para te fazer feliz. Eu costumo dizer assim, não exija do casamento aquilo que só Deus pode te dar. Tá claro? Você não pode exigir do casamento aquilo que só Deus pode te dar. Porque você vai destruir o casamento, porque não tem essa função. Por exemplo, tem gente que casa com a expectativa de romântica. Vou casar para ser feliz, vou casar para ter plenitude, vou casar para essa viagem. Gente, o romantismo é um movimento cultural de 130, 180 anos. E as pessoas casavam antes do movimento romântico. É um movimento cultural, uma invenção histórica. E como que as pessoas faziam antes? Você já estava lendo a biografia do Calvino? Como que o Calvino foi casar? Um amigo dele falou assim, rapaz, você precisa casar. Eu falei assim, eu nunca pensei nisso não, não é mesmo? Hoje a gente tem uma pira, né? É porque na época não tinha essa ênfase, que a gente tem romântica, a gente com o outro, fica com a viagem, bota a música lá, música de cotovelo lá, fica chorando, sonhando com a pessoa na cama, não tinha essa aspiração. As pessoas eram objetivas, elas queriam Deus, trabalhar, pronto, uma vida normal. Casar, filha, é interessante esse negócio, não tinha pensado nisso não. Depois cara, então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma esposa pra você. Aí pode ser, como é que vocês querem fazer? A gente estava lendo isso na biografia do Calvino, achei ótimo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma entrevista. Amanhã a gente abre aqui o balcãozinho. As irmãs vêm, a gente vai fazer uma entrevista vendo qual vai ser a mulher, que precisa adequar mais. Né? Vamos ver qual mulher que se encaixa mais no seu perfil vocacional, etc. Você fala, bom, que coisa estranha que você é romântico demais. A verdade é que é uma escolha super racional, não é? Racional, ele fala assim, ó, peraí, eu tenho um ministério, fico doente pra caramba. E foi assim, os critérios foram esses, ela tinha que ser uma mulher mais jovem, não podia ser uma mulher que gostaria de ter uma vida muito rica, porque ele era um cara muito pobre. Então ele foi pesando várias coisas. Ele achou uma mulher mesmo, casou com ela, enfim, foi feliz. Só que a mulher acabou morrendo antes dele. Era pra cuidar dele, morreu antes dele, teve uma doença lá e morreu antes. Ele ficou o resto da vida sozinho. Tem vida, não. Mas a nossa cultura é hiper afetiva, sentimentalista pra caramba, tudo é afeto. O cara está sentindo atração por um homem, sentindo atração por um homem, fala, nossa, eu não transar com outro homem, eu vou ser feliz. Viagem. É porque a gente vive uma pira de que a gente satisfazer afetivamente o tempo inteiro. Mas isso é um movimento cultural, a gente respira isso e acha que isso faz sentido. E tem gente que acredita de pé junto que se ele se libertar afetivamente, ele vai ser mais feliz. Viagem, claro que não. Prove uma pessoa que fala, estou pleno, porque agora eu libertei a minha alma interior para transar com outro homem. Não existe isso. Homem com homem, mulher. Não existe. Ele vai ter uma emoção ali, um tesão diferente, mas não vai. Plenitude? Duvido que tenha. Duvido que tivesse, meu filho, estava bombando. Pô, mas plenitude até eu engravidei, velho. Tá louco? Não, plenitude, velho, é o que eu mais quero. Eu fui feito para plenitude, eu fui feito para plenitude, fui feito para isso. Minha alma clama aqui para um negócio que só Deus pode me dar. Se tem uma parada aí que dá felicidade, eu tenho um filho dele. Né? Mas não rola. Não rola. Ao contrário, você tem testemunho de cara que virou gay e se arrependeu. Então o negócio não é tão bom assim. Se fosse bom, ele está todo feliz, aleluia. Né? Mas não é. É mentira. Então é mentira aí nesse negócio. Então vamos lá. Deus nos criou para ser a imagem dele. Adão, onde estás? Olha que pergunta dramática. Onde estás? Ué, se Deus perguntou onde estás, é porque não estava. Não estava onde? Não estava no lugar que
Ele tinha que estar se relacionando do jeito que tinha que se relacionar com Deus. Adão está deslocado. É o ângulo do espelho que saiu do lugar. Onde você está, Adão? Cadê você? Eu não te conheço, não. Deus, mãe. Onde você está? Onde você estava, né? Aquele senso de... Você tem um controle aí, você tem um lugar. A gente já tinha um combinado. Todo dia você tinha que estar aqui me adorando. Não estava mais. Onde você estava? Gente, olha Romanos 1, como é que é caro agora. A gente lê Romanos 1, né? Passa batido. Mas olha como Romanos 1, na perspectiva da queda, na perspectiva do homem como imagem de Deus, ou vocacionado para ser imagem de Deus, faz todo sentido. Romanos 1, 21. Porquanto, pense em Adão e Eva, tendo conhecimento de Deus, estava ali, ó, Deus ali, conhecendo a ele, né? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Verso 23. E mudaram a glória, a beleza do Deus incorruptível, em semelhança de imagem, de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é isso? Ora, se eu tenho uma necessidade de adorar, contemplar, apreciar a Deus, e eu não vejo mais a Deus, eu improviso, vou idolatrar. Eu vou contemplar outras coisas, vou me relacionar com outras coisas. Inclusive criar outro Deus. Vou inclusive criar outro Deus, a imagem das minhas expectativas. Não é? Olha só que louco. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo. Olha que tem uma relação entre trabalho e adoração, está vendo aí? Adoração e serviço estão conectados, porque não tem uma relação. Se você contempla e adora um ídolo, você vai trabalhar para ele. Você serve o que você ama. Lembra de quando você era gordinho? Já viu essa história? Teve essa fase inteira? Olha lá, eu vou falar porque você ficou magrinho. Você conheceu a varoa, não foi? Olha o que o amor faz. O amor, a adoração, a contemplação, etc., produz trabalho. A mãe dele falou a vida inteira: filho, para de comer, vai para academia, controla esse carboidrato, nada. Mas como diz o Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, se você quer que a pessoa construa um navio, não dê ordem para ela, faça o navio. Apaixone ela pela imensidão do mar. Acabou. Constrói um navio assim, ó, um susto. Porque o amor move montanhas, gente. Você tem que amar a coisa certa. Se você amar a coisa errada, você vai trabalhar e vai fazer loucuras pela coisa errada. Ah, amo minha carreira. Você vai fazer loucura pela sua carreira. Eu amo minha mãe, você vai fazer loucura pela sua mãe. Eu amo meu filho, vou fazer loucuras pelo seu filho. Mas se você ama a Deus, mano, sai de baixo. Não precisa nem falar que você não matarás, não adulterarás. Está entendendo? Eu não preciso dar uma ordem para uma pessoa fazer um navio se ela é apaixonada pela imensidão do mar. Eu só preciso dizer para ela: vamos. Acabou. Jesus só passa, vem e segue. Beleza, estou indo. Não tem discussão. Não precisa ficar batendo ali no público. Ô, gente, vamos parar de adulterar aí, por favor? Isso é coisa do diabo. Deus falou para não adulterar, vocês estão tudo adulterando. Não. Estão adulterando porque não ama a Deus. Velho. Se tivesse plenitude em Deus, teria gratidão pela esposa que tem. Não ia ficar cobiçando a outra. Deu para entender, gente, isso? Porque o que está por trás da obediência é quem você ama. Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tem gente que lê tudo o contrário, né? Tem gente que vai dizer: entendi, para eu mostrar que eu amo Jesus, eu tenho que guardar os mandamentos. Não, você tem que amar Jesus. E quando você amar Jesus, você vai guardar os mandamentos. Porque é uma resposta. Você faz tudo por aquilo que você ama. Está entendendo? Então, se você está assim: eu obedeço mais ou menos, você tem que amar mais. Aí eu obedeço muito pouco, você tem que amar mais ainda. E eu estou percebendo que eu estou conseguindo obedecer mais, porque você está amando mais. É uma relação direta. Uma relação, adoração e serviço está conectado. Agora, se você se devota a um ídolo, vai fazer tudo pelo ídolo. Aí eu gosto de uma pedrinha, um craquezinho ali, você faz tudo pelo ídolo. Você perde família, mora na rua, vende os bens, faz loucuras por aquela pedrinha maldita. Faz. Mas é quem você se devota. É quem você se devota. Servindo e adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, idolatria é o que, gente? Idolatria é devoção a falsas imagens. Agora ficou uma frase óbvia dessa, mas é isso. Devoção a falsas imagens divinas.
Por isso, quem se devota a falsas imagens divinas vai ter uma falsa identidade. Óbvio, você é imagem daquilo que você contempla. Você é imagem e semelhança daquilo que você se devota, seja Deus, seja um ídolo. Então, gente, não dá para você improvisar. Vou citar um trecho aqui extraordinário do C.S. Lewis no livro dele, Peso de Glória. Olha que interessante. Nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes. Você poderia dizer assim, que isso, tem um vizinho perto de casa, rapaz, é 5, 6 mulheres entrando na casa de inteiro, o pau quebrando, é balinha, é festa rave, churrascão. Não é possível, esse cara só deve ser puro desejo. Ele é insaciável. Aí o C.S. Lewis vai dizer assim, nada disso. O Senhor olha para os nossos desejos temporais e fala assim, está fraco ainda. Que isso, Igor? Não é possível. Está fraco. Não, que isso, eu durmo e acordo pensando assim, numa casa na beira da praia, no Caribe, com 10 Ferrari na garagem. Como assim? Eu sou o cara mais ambicioso que existe. Está fraco ainda. Mas então o que você quer? Prosperidade? Está fraco ainda. É isso que eu falo. O problema da teologia da prosperidade é a mediocridade. É porque a teologia da prosperidade quer que a gente deseje pouco demais. Se ela fosse prosperidade de verdade, ela ia chegar num nível que ia falar assim, não, carro, casa, poder, dinheiro, sucesso é muito pouco. Eu quero eternidade. Olha que pancada. Eu quero eternidade. Só quero isso, eternidade. Só isso. Tudo isso. Tudo isso. Eu não quero só a beleza, eu quero a fonte da beleza. Tá bom, eu posso ver uma natureza aqui, me maravilhar, que lindo, glória a Deus, comer uma comida gostosa, que maravilha. Eu tenho uma roseira lá em casa, que eu cultivo ela com a minha esposa, eu tenho um tempo. Uma roseira maravilhosa. Quando ela rebenta assim, de rosa, coisa mais linda, a rosa tem ela vai do rosa para o branco, assim, ela faz um degradê, coisa mais impressionante. Mas é uma beleza frugal, ela aparece e morre. Todas as nossas experiências de beleza, você tenta eternizar, engarrafar elas eu casei, estava tão bonita no dia que eu conheci ela, ficou velha, agora ela não buga, né? Não eterniza, meu filho, não tem jeito, não tem beleza que Deus colocou nesse mundo que seja eterna. Todas as belezas são frugais, temporais, elas acabam. Então o negócio, por que Deus faz isso? Por que Deus põe beleza no mundo só para deixar um gostinho? Exatamente. Deixar um gostinho para você querer mais. Querer mais. Querer mais o quê? Então eu tenho que ir assim. Eu gosto de picanha, mas gosto da picanha, acaba de comer mais picanha, aí eu fico comendo picanha eternamente. Você vai morrer, meu filho. Porque você quer eternizar o que não é possível eternizar. O que Deus está tentando demonstrar para você é que você tem uma fome que não há nada temporal que sacia. Não tem nada temporal. Uma fome eterna só pode ser saciada com coisas eternas. C.S. Lewis, nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo, ambições, desprezando a alegria infinita que nos oferece, como uma criança ignorante, olha que legal isso aqui, que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Doideira, hein? Contentamos-nos com muito pouco. Pensa nessa cena. O menino aqui fazendo um bolinho de terra na comunidade, ele fala, vamos na praia. Não, tio, tá bom aqui, tá super legal aqui. Ele não imagina o que é isso. Porque ele não sabe, não conhece. Ele acha que tá dando um show ali e você convidando ele para ir para a praia. Fazer nosso castelinho na areia. Tá entendendo? O problema do homem moderno, deseja um pouco demais. Deseja um pouco demais. Jeremias, capítulo 2, verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retêm as águas. Cisterna ou manancial? O que você quer? Entendeu? É isso. Então tem uma tensão aqui. Qual é a tensão? Qual é a tensão? Deus me fez para Ele. Mas dentro de mim tem uma coisa que diz, foge dele. É a tensão. Você tem a fome e foge da fonte.
foge da fonte. Foi a tensão de Lutero. Lutero lia esse texto e ficava aterrorizado. Como que eu posso olhar para Deus novamente? Como que eu posso olhar para Deus e encontrar satisfação em Deus? Profeta Isaías: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Lutero, irmão, perdeu noites de sono lá no convento, lá no monastério dele, agostiniano, antes da conversão dele, porque isso aqui ele ficava aterrorizado. Ele falou assim: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quem dá conta? Deus falou para Moisés: homem nenhum pode ver minha face e viver. Peraí, que coisa louca. Era a questão de Lutero. Que coisa louca. Deus quer que eu adore, mas ele mora num lugar e habita num lugar que eu ficaria aterrorizado. Eu tenho terror de Deus. Como Deus exige de mim adoração, se eu tenho, diante de Deus, terror de quem Deus é? É uma tensão. Como transpor o abismo que existe entre aquilo que mata a minha fome e a minha fome? Se entre eu, a minha fome e ele, tem um abismo de terror. Um Deus de pura santidade e glória, e eu aqui embaixo, uma miséria, carcomido pelo pecado. Como transcender, como transpor essa barreira? Ora, João capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus. Por isso, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha, então Deus diminuiu a distância entre eu, que tenho sede de adoração, e ele, que é o objeto da minha adoração. Como? Fazendo com que a imagem que eu preciso, que é de Deus, se fizesse carne e habitasse entre nós. Deus depositou a imagem dele no mundo, no Filho dele. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9:2. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória. Vimos, finalmente, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ai, Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? Loucura, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado? Deus tem que se revelar. Deus é beleza, mas olha como que ele se apresenta ao mundo. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhamos para ele, não tinha beleza alguma para que nos atraísse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, mas foi nele que Deus depositou dele mesmo. Deus está ali, escondido, oculto, na carne de um jovem galileu chamado Jesus. Jesus de Nazaré. A beleza dele está depositada na feiura do crucificado. Na feiura do crucificado. Deus se escondeu atrás da rocha, como fez com Moisés. Só que a rocha é Jesus. Ele é, lembra de Colossenses? Você quer ser a imagem de Deus? Ele é a imagem do Deus invisível. O resplendor da glória, Hebreus 1. O resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. E Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios 4:6, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha, então é Jesus o negócio. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que mata a sua fome. Para de improvisar. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá sede, o que crê em mim jamais terá fome. Irmão, está claro que uma vez que eu me uno a Cristo pela fé, nessa unidade que só o Espírito pode conceder, como Paulo diz lá em Gálatas, todos que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por isso nós somos revestidos de um novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Olha como esses textos ficam claros. Ficam claríssimos. Esse revestimento de Cristo significa que agora nós nos transformamos em cartas vivas. Olha o testemunho, olha a vocação, olha o brilho de Deus no mundo por você. Cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito. Paulo diz isso em 2 Coríntios 3:1. Conhecida e lida por todos os homens, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus viventes. E assim, 2 Coríntios, ainda 3, verso 18, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. De glória em glória. Deus vai descortinando a glória e a gente vai sendo transformado.
abre a glória para transformar. De glória em glória, a gente vai sendo conformado à imagem do seu Filho. É o velho lema da Jocum que eu amo: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso sacerdócio. É o universal sacerdócio de todo cristão, que se transforma numa atividade missional, de brilhar a luz dele, o conhecimento dele, por todos os rincões que Deus nos enviar. 1 Pedro 2, 9 e 12, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Com o propósito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não corre mais dela. Você não corre mais da luz. Porque Jesus é a rocha pendida que te deu acesso à luz. Verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus. Olha como que a teologia bíblica, gente, é muito lógica. Deus criou o homem à sua imagem, o homem perdeu o ângulo da imagem de Deus, mas ele continua querendo a imagem, porque ele foi feito para isso. Então ele começa a idolatrar, porque ele tem que suprir essa demanda, mas não consegue, então ele improvisa. Deus, então, para salvar o homem do improviso, introduz a imagem dele no mundo, que é o Filho, para que na unidade com a imagem dele, que é o Filho, possamos brilhar essa imagem no mundo, porque somos transformados na imagem dele de glória em glória. Agora vira o quê? Carta viva, lida por todos os homens. Os homens olham para a minha existência, para as minhas palavras, o que eu brilho? A glória daquele Deus que eu conheço. É isso. Missão, meu irmão, o fundamento da missão é uma identidade. Ser imagem de Deus. E ser imagem de Deus não é uma essência, é uma relação. Uma relação. Eu conheço, faço Deus conhecido. Faz sentido, gente? Faz sentido? Perguntas? Dúvidas?